Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtudes de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtudes vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, pois tua fé te salvou. Se queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida. Quando a mão de Deus te tocar, toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Aleluias. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então a mulher se aproximou. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, a tua fé te salvou. Se queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida. Quando a mão de Deus te tocar, toca pela... Aleluias, glória a Deus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtudes vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar.
Aleluias. Vamos assentar. Vamos cantar alguns hinos. 434. Senhor, venha mudar. Lá maior está aqui, irmão. Aleluias. Você quer que Ele mude os teus pensamentos? Aquilo que ainda precisa ser mudado. Diga para Ele então. Senhor, venha mudar meus pensamentos. Diga para Ele, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Venha encher o vaso, venha encher o vaso. É o que eu mais quero, aleluias. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me. Venha curar as minhas feridas, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, vem, diga para Ele, venha mudar aquilo que precisa ser mudado. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. Sim, Senhor. E meus sentimentos, aleluias. Venha encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero, Senhor. Por onde tenho andado, sempre Tu estás por perto. Sempre estás por perto. Renova-me, aleluia, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor, melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, renova-me, Senhor. Diga para Ele com teu coração, renova-me. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor, melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Aleluias. Nosso Deus deve ser louvado de coração. Ele merece toda a glória, todo louvor, toda adoração.
E por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguiremos atingir ainda aquele alvo. Mas há uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele aperfeiçoa o nosso louvor. Aleluias. 431. Senhor, eu sei que é teu este lugar. É dele esse lugar? Só maior. Então, venha reinar. Venha tomar o controle total nesta manhã. Tomar o controle da minha vida, meus pensamentos. Nós nos rendemos aos seus pés para adorá-lo de todo o nosso coração nesta manhã. Aleluias. Dê a Ele o teu louvor espontâneo, levantar das tuas mãos, o teu aleluia, o teu amém. Ele merece, irmão. Ele está aqui nesta manhã. Por isso, venha reinar, Senhor. Venha reinar em nossos corações. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes, diga para Ele: Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sei que é teu estilo. Todos queremos te adorar. Toma a tua direção. Toma a direção. Aleluias. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla a cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e razão para te louvar, te adorar. Glória a Deus. Desfaz toda tristeza, incerteza e de sabor. Glorifique o teu nome, ó meu Senhor. Aleluias. Podes, diz para Ele: Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Antes da oferta, mais um, 429, Ré maior. Que bela história. A mais bela história que já foi contada é aquela história da cruz. Eu amo. Aleluias. Aleluias. Nasceu o Salvador. Ele nasceu para nos redimir. Nasceu humilde, mas Ele era Deus em carne. Vamos cantar com nossa alma. Que bela história.
Sua excelsa glória, nasceu o Salvador, Jesus meu Rei. Nasceu humilde, nasceu humilde, desprezado e pobre, desprezado e pobre, varão de lágrimas, varão de lágrimas e muita dor. Oh, quanto eu grande é o mistério, é incomparável, é incomparável. O Verbo se encarnou, o Verbo se, e ao mundo ele desceu por causa de mim, e ao mundo ele desceu. Oh, sim, o plano revelou-se ao homem, aleluias, revelou-se ao homem, aleluias, e por seu terno amor, e por seu terno, aleluias, me resgatou, me resgatou, me resgatou, aleluia. Senhor, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei da glória, veio salvar. Muito obrigado, nosso Deus. Vamos dar lugar à oferta nesse momento, sobre o solo musical. Aleluias. E nunca me cansarei. Pensa, irmão, Ele dá ordem para as estrelas. Ele não deixa o mar ultrapassar o limite dele. E aí nós nos podemos sentir tão seguros. Esse é o Deus que nós servimos, irmão.
Se você está passando por lutas, problemas, dificuldades, todos nós passamos todos os dias, mas Ele segura. A Bíblia diz: Ele não dá problema maior do que aquilo que nós podemos suportar. Ele trava aquele problema até onde você consegue suportar. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Vai a nossa consideração, o nosso carinho, o nosso amor da igreja aqui em Chapecó. Deus os abençoe onde quer que você esteja. E os nossos irmãos caminhoneiros que estão nessa paralisação, que Deus possa vos ajudar, vos abençoar, vos encorajar, estar com vocês, aonde quer que vocês estejam. Deus os abençoe. Nós aqui estamos orando por cada um de vocês aí. Glória a Deus. Eu estou feliz nesta manhã, irmão, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluias. Ele cuida dos meus passos. A Bíblia diz que Ele não deixará vacilar o nosso pé. Sabe o que é vacilar? Vacilar é quando você pisa em falso, o teu pé vira e você não consegue mais caminhar. Mas Ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai manter você caminhando firme, constante, sempre adiante, irradiando a sua glória, porque Ele dá ordem às estrelas. Aleluias. Que Deus seja louvado, irmão Jairo. Glória a Deus. Vamos cantar. Por toda a minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, ó Senhor, te louvarei. Aleluias. Pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansa. Aleluias. Nunca vou me cansar. Posso ouvir a tua voz. Aleluias. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva para os céus, e me leva até os céus. Já vi fogo, vendavais, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos. Sabe, irmão, mas aquela voz me acalmou. Mas sua voz, aleluias, porque Ele dá ordem às estrelas. Tu dá ordem. A Bíblia diz que Ele as chama pelo nome, cada uma delas, e ao mar os seus limites. Aleluias. E eu me sinto tão seguro. Sabe onde? Nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma, acalma-te vento, acalma-te mar, na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra, ela é pura, ela é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé. E a
tempestade, ela fica mansinha, calma, se torna em bonança, em paz. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, vamos ficar em pé, é pura, escudo, e escudo para os que nele crê, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por nos escolher e nos fazer teus filhos. Por isso nós somos felizes. Receba nossa gratidão nesta manhã, nossa adoração, porque tu és o nosso escudo e proteção. Em nome de Jesus Cristo, o nome que é santo, aleluias. Somente crer. Cante, este é o hino da noiva. Somente crer. Tudo é possível, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Precioso e eterno Deus, nós cremos em Ti, nós cremos em Tua palavra, não temos nenhuma sombra de dúvida, nada, mas confiamos inteiramente no Senhor, que é o nosso Deus, nosso Salvador, a fonte de toda vida, inspiração e paz. Tu és o nosso caminho, a verdade e a vida. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, pela oportunidade de nos reunirmos aqui na Tua presença, com a certeza de que o Senhor está aqui entre nós, de que o Senhor vai falar através da Tua palavra, como sempre tem feito, para nos posicionar melhor em Tua palavra, nos posicionar melhor, ó Deus, nesta jornada pelo arrebatamento, quando os sinais mostram a Deus que tudo está tão perto. Nos ajuda a nos convencer e nos preocupar e confiar em Ti, Pai. Venha abençoar, receber os nossos hinos, nossos louvores, e agora a palavra seja ungida e inspirada por Ti. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, abençoe aqueles pela internet que estão acompanhando, que o Senhor leve a cura, leve a paz, leve a segurança e a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus lhe pedimos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 41. Que o Senhor Deus possa ungir a palavra dele mais uma vez, amém? E é bom estarmos aqui na casa de Deus. O pastor Febroni está ali em Xanxerê, tem hoje culto de confraternização ali com os irmãos. Creio que o irmão Beto, mais alguns irmãos estão ali, né? Certamente eles serão abençoados, amém? Porque Deus sempre está pronto a nos abençoar. Vamos ler então João capítulo 1, verso 35 ao 41.
No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Amém? Podeis assentar? Louvado seja Deus. Nesta manhã, nós vamos ouvir o nosso profeta nos falar através da mensagem. Amém? Eu quero ler uma porção da mensagem: Convencidos, então preocupados. Isso tem estado em meu coração e creio que a palavra de Deus, ela não envelhece, mas ela sempre é viva. E por mais que você leia uma mensagem, depois se volta a ler a mesma mensagem, você sempre encontra algo novo, algo que você não viu, e ela sempre está sendo revigorada em nossos corações. Ela é o alimento da noiva. Quando Israel estava passando aquele momento de crise, diante do juízo dos 3 anos de seca, e vocês lembram que havia muita morte. Havia todo dia na vizinhança, hoje era o vizinho ali, ou amanhã era o outro, que havia morte, funeral, e assim a coisa estava cada dia pior. Mas lembrem vocês que na casa de uma viúva havia fartura. Na casa de uma viúva, o menino estava gordinho, saudável. Então, porque ali havia o alimento provido por Deus, através do profeta. E hoje, quando nós vivemos, o mundo está vivendo em uma crise, espiritualmente falando, fome, muita fome. Muita fome. Porque não há mais o alimento puro para a alma das pessoas. Eles substituíram por dogmas, por credos, por filosofias vãs, humanas, tradições. E Jesus mesmo disse: vocês têm invalidado a minha palavra por causa das vossas tradições. Então, para todo lado que você olha, a morte. O profeta chama a era de Laodiceia de uma defunta florida. Uma defunta florida, ou seja, uma morta, com muitas flores, muitos arranjos. Essa é a situação do mundo chamado cristão. Estão mortos, afastados de Deus, apodrecidos. Mas, diante dessa crise, há alguns que têm alimento com fartura. Porque da mesma maneira que a viúva recebeu o Elias, nós temos recebido também o Elias do dia, com a mensagem da hora. Por isso, irmãos, nós devemos fazer o quê? Nos alimentar. Nos alimentar, porque ter o alimento guardado não vai fazer efeito. Mas quando você é nutrido por esse alimento, você realmente tem uma vida saudável. E eu creio que isso é algo que nós devemos cultivar em nós, o bom hábito da leitura da mensagem. Aqueles que têm dificuldade de ler, ou não, se alguns não sabem ler, mas hoje tem tanta fartura, né, de mensagens gravadas, Bíblia gravada,
é só desejar, é só querer se alimentar, porque a mesa está farta. E Deus vai nos cobrar se nós não valorizarmos esta mensagem que Ele tem nos dado. E as pessoas, às vezes, elas dão desculpa, não tenho tempo, isso, aquilo, mas se você observar, se tem tempo para tudo. Tira tempo para os entretenimentos, tira tempo para passeio, o tempo para o trabalho, para tudo se tira o tempo. E para o principal, nós muitas vezes temos falhado. Mas não vamos permitir que isso se alastre, mas que nós possamos nos achegar a Deus e, Senhor, me ajude, abra o meu apetite. Isso parte também de um esforço, porque você nunca vai esperar. Me lembro uma vez o pastor Febrônio aconselhando alguém sobre certas atitudes que deveriam agir diferente para estar de acordo com a palavra, e a pessoa disse: eu não sinto de me vestir assim, eu não sinto. O pastor disse: não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Você vai esperar teu corpo sentir desejo de ler? A carne, ela quer sombra boa e água fresca. Você vai esperar a carne sentir desejo de orar? Você vai esperar a carne sentir desejo de jejuar? Não, nós sabemos que é uma necessidade. E você não precisa esperar a carne sentir. Teu espírito sabe, teu espírito sente. Mas podemos muitas vezes camuflar também a voz do espírito com argumentos, com protelações. Mas eu creio, irmãos, que não é tempo para isso. Devemos, como é o tema desta manhã, estarmos convencidos da hora em que estamos vivendo. E a partir do momento de estarmos convencidos, então nos preocuparmos. Eu quero deixar o profeta falar nas palavras dele e que vocês estejam atentos. Eu sei que às vezes alguns, diante da leitura, acabam não conseguindo se concentrar, mas isso é uma questão também de se educar, de estar conectado com Deus. Quando você está conectado com a palavra, você nada vai distrair a tua atenção, o sono se evapora, as preocupações se vão e você se sente bem, não é? Então, no parágrafo 54 a seguir, o profeta diz assim: Agora, como sabemos, e todos nós sabemos, que estamos vendo agora um grande esfriamento ao redor da nação. Quando primeiro comecei, havia muito brilho nas reuniões. As pessoas estavam em reuniões de orações. Quarta-feira ainda o pastor Febrônio olhou, tão poucos, né, e disse assim: esse deveria ser um culto mais frequentado. Por que não? Ah, mas o trabalho, isso, aquilo. Para outras coisas a gente dá um jeito. Quando primeiro comecei, havia muito brilho nas reuniões. As pessoas estavam em reuniões de orações, em todas as partes. Os jornais me criticavam. Uma mulher viajou 3.000 milhas de táxi apenas para ir a uma reunião no Canadá. Eles não estão tão preocupados mais. Parece que há uma queda. E parece que não há muita preocupação. Não há de modo algum, como não deveria haver, muita pouca preocupação. Mas, pelo outro lado, há muita preocupação por comprar um carro melhor, pelas coisas que passam, né? Agora, sobre a única preocupação que temos, todas aquelas reuniões de oração, quando eu fiquei na plataforma uma vez por 8 dias e 8 noites, sem sair, tentando orar por todas as pessoas. E no final havia
40 e tantas mil pessoas esperando para receberem oração? Vem, não pude fazê-lo, mas eles levavam um grupo deste lado e iam para os campos, eles tomavam outro grupo deste lado e iam para os campos, ministros orando pelo povo sobre o batismo do Espírito Santo. Não descansavam enquanto não recebessem o Espírito Santo. Desejo o Espírito Santo, tem que haver um convencimento e uma preocupação. Me perdoe, eu disse 42 mil, eu creio que se vocês olharem isso na revista ali, foi 28 mil, que estavam esperando por milhas ao redor de Joanesburgo. Não havia nem mesmo um lugar que você pudesse alugar, as barracas armadas pela cidade e tudo mais. Eles não estão tão preocupados mais assim. Vem, o fogo do reavivamento está morrendo. A preocupação agora é, apenas venha e se una à igreja. Parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como costumavam ter. Aí está algo que aconteceu. Eu apenas gostaria de saber o que era isto. E agora eles parecem não estar preocupados. Você pode visitar esta igreja ou chamar as pessoas para virem ao altar e, anteriormente, elas apenas corriam até o altar. Eu já vi, quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar meu sermão, o altar, e de um lado ao outro dos corredores estavam cheios de pessoas. Já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo a alguém e as pessoas se maravilhavam e simplesmente desmaiavam bem em seus lugares. Há algo errado em alguma parte. Continua fazendo a mesma coisa. Continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei, nem um pouquinho, desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus, e desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que eu estou atrás do púlpito, e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Vamos olhar aqui no ministério local. Quantos e quantos anos, a mesma palavra, o mesmo ensino, nunca foi mudado. Então, o que está acontecendo? Há 32 anos estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isto exatamente como é dito aqui, a próxima vez que eu tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isto está escrito aqui, vem? Então apenas não podemos fazer nada a respeito disto. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. Mas parece que não há preocupação suficiente. Agora eu gostaria de saber por quê. Por que não existe a preocupação como existia? Eu creio, disse o profeta, que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam. Isso é preocupante, porque hoje deveríamos estar mais convencidos do que ontem, porque estamos mais perto. Não estão tão convencidos como estavam. Você tem que estar convencido antes que você possa estar preocupado. Não preocupado. Tome o tempo agora, em vez de evangelizar e tentar fazer algo, todos desejam uma grande escola ou algo grande para que possam ensinar e fazerem os ministros terem boa maneira no púlpito e assim por diante. Vocês sabem em que creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que Ele está vindo nesta era. E eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. Isto é certo.
eles não estão convencidos de que ele está com eles. Se estivesse, eles voltariam para a palavra, correto. E agora, muitas pessoas não podem compreender isto. Amor é disciplina. Você deve disciplinar o povo, se você os ama. Às vezes tem pessoas que não gostam daquelas palavras duras, cortantes. Mas o amor, disse o profeta, é disciplina. Se você os ama, se sua filhinha estivesse assentada lá fora na rua, como eu disse nesta manhã, fazendo bolinhos de barro, se você realmente a ama, você a tirará do meio da rua. E se sua esposa dissesse, John, seja lá qual for seu nome, você conhece, você simplesmente a deixe sair com outro homem porque você diz, bendito seja o seu coraçãozinho, ela deseja fazer isto, eu simplesmente a amo tanto e eu vou deixá-la fazer isto. Você seria um marido de argumento pobre. Mas onde estou tentando chegar o que seria se Deus tivesse dito a Eva, ora, Evinha, você sabe, você é minha filha. Você não tencionava fazer aquilo. Claro que ela tencionava fazer aquilo, certamente. Ou melhor, claro que ela não tencionava fazer aquilo, certamente, certamente não, mas ela fez. E nós sabemos que ela o fez, e ainda vemos o resultado daquilo. Mas vê você, ele a amava, e ele tinha que guardar a sua palavra para ela. E Deus tem que guardar a sua palavra para nós. Então devemos obedecer sua palavra, e quando obedecemos a sua palavra e ouvemos, então vindicar o que ele disse que ele faria, então estamos convencidos que a palavra é correta. Agora, quando descobrimos, não há muito tempo atrás aqui, um grande evangelista maometano, vocês leram isso no jornal, como eu li. Esse maometano desafiou aquele evangelista que Jesus Cristo era um homem de dignidade, que o povo estava seguindo um homem. Ele cria no mesmo Deus como o evangelista cria, porém dizia, Jesus não é seu filho, o maometano disse. É apenas um homem de dignidade. E ele o desafiou, o evangelista, e disse, a Bíblia diz que as obras que ele fez, Cristo, seus seguidores as fariam do mesmo modo. Ele disse, agora, eu trarei 30 pessoas enfermas, e você traz 30 pessoas enfermas. E eu curarei cada uma que trouxer. Veja, e o evangelista fugiu. Maometano fez essa proposta, dizendo que Jesus não era Deus, e dizendo que Jesus disse, as obras que eu faço, vocês farão. Disse, eu trago 30 e vou curar os 30, e você, então, se ele é Deus, vai curar também. Veja só, e o evangelista fugiu. Ele partiu. E se eu fosse o evangelista, eu creio, se eu não tivesse fé suficiente para fazer isso, eu nunca deixaria aquele incrédulo ali de pé. Eu diria, eu conheço alguém em nossa região que tem fé para fazer isto. Por quê? Você tem que estar convencido primeiro que é Deus. Então você sabe onde está firmado, é verdade, convencido primeiro. Então, você obtém a preocupação. Embora as pessoas aleguem que Deus está com elas, mas elas estão, não é tudo. A mamãe costumava dizer, os atos falam mais alto que as palavras. Certamente falam. Você deve agir nisto, crer nisto, estar convencido, então você se preocupará. Jesus disse, se me amas, apacenta o meu rebanho. Agora, aí está onde penso que falhamos muito. É um apacentar suas ovelhas. Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Hoje é quase tosquie minhas ovelhas. Coloque-as em um lugar e tome tudo que elas possuem.
e faça com que elas penhorem suas casas e tudo, suas pensões de aposentadoria e tudo mais, falando sobre tosquear. Jesus nunca disse isso. O irmão Parker disse nesta manhã: Deus ama seu povo, Ele ama a sua ovelha. Ele disse: apacente-as, e ovelha deve comer alimento de ovelha. Ele nunca disse: eduque minhas ovelhas. Não eduque, mas apacenta, alimente-as, deles alimento de ovelhas. O que é um alimento de ovelha? O pão da vida. Jesus é o pão da vida. O evangelho, a verdade, pregue isto sem compromisso. Então você saberá quando terá que responder no dia do julgamento por suas almas. Como ministro do evangelho, você pode se firmar e dizer: isto é o que foi escrito na palavra. Alimente-as com a verdade, alimente minhas ovelhas. Quando João estava tão preocupado que ele sabia que o Messias estava vindo em sua era, João Batista sabia disso. Então ele sabia que o Messias viria na era que ele vivia. Mas quando ele saiu no deserto, ele nunca começou em uma escola alguma. Ele nunca começou em nenhuma universidade. Ele nunca começou em nenhuma organização. Por quê? Ele estava convencido de que o Messias viria em seu tempo. Seu fruto, sua mensagem, sua ação deu testemunho disto. E nós cremos que ele está vindo nesta era. Amém? Estão entendendo? Quando João estava lá no deserto, ele nunca foi buscar uma escola, uma teologia. Ele estava convencido que Cristo ia vir. E os frutos de João mostrou. E se nós estamos convencidos que Cristo vem em nossos dias, nossos frutos, nossas atitudes mostram. Por que queremos armazenar grandes coisas? Por que queremos fazer construir milhões de dólares em escolas, edifícios, então dizer que Jesus está vindo? Ora, o público sabe melhor que isto. Eles sabem que você está falando a respeito de algo que você não crê. Pratiquemos o que pregamos, correto? Agora devemos fazer aquilo. Quantas pessoas, irmãos, põem a perder a fé por causa, às vezes, de algum trocado em negócios, entra em brigas, entra em discórdias, acaba crescendo o olho e até tirando aquilo que não é dele, porque vai no advogado, o advogado, se você tem o direito de 10 mil, ele põe 100, 150 ou mais, enche de mentiras. Se estamos convencidos da vinda de Cristo, você vai dizer: não, o que é meu, o que não é meu, eu não quero. Você tem temor, você sabe. Entende? João estava bastante persuadido. Quando ele nasceu, ele sabia que ele nasceu de um nascimento estranho. Todos nós sabemos que Zacarias viu o anjo, e aquilo deve ter sido uma pressão para o velho casal. Zacarias era um homem de idade, Isabel era uma mulher de idade, mas eles haviam crido que Deus um dia lhes daria um filho. Ela era estéril. E sabemos que quando João nasceu, um nascimento peculiar, e sabemos que ele seria servo de Deus. Deve ter sido difícil para o velho casal, porém, pois eles sabiam, de acordo com o tempo de vida, que nunca viveriam para ver aquele menino entrar em seu ministério. E o pai de João era um sacerdote, porém, em vez dele, com aquele chamado, descer até o seminário, de onde seu pai saiu, ele não pôde descer até ali. Ele não poderia se arriscar nisto. Ele apenas não podia se misturar com isto, porque ele viu aquilo na Escritura, e ele era para ser a voz do que clama no deserto. Ele viu que ele tinha que ser o mensageiro que viria antes do Messias, e ele deveria estar certo disto. E ele esperou no deserto, até estar convencido. E então ele se preocupou, ele estava convencido, ele deveria permanecer, ele estava tão certo disso, que ele veria Jesus, até que disse isto: ele está ali no vosso meio agora. Há um no vosso meio a quem não conheceis. Eu gosto disso. Há um em nosso meio nesta noite, podemos dizer nesta manhã, mas eu estou feliz porque nós o conhecemos, e eu creio que ele é aquele que é
testemunha. O grande Espírito está testemunhando que Jesus virá em breve, pois isto está de acordo com a palavra, e todos os sinais estão sendo cumpridos. Estamos no fim do tempo. Ele não queria cometer nenhum engano, então ele permaneceu no deserto até estar convencido de que ele sabia o que era o Messias. E Deus lhe disse que espécie de sinal buscar. Quando ele visse o Messias, então quando ele viu o sinal que tinha que segui-lo, ele se convenceu de que aquele era ele. Ele disse: eu testemunho que aquele é ele, pois Deus, quem lhe havia dito e predito através do profeta, 712 anos antes que ele nascesse, ele era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. E o Deus que lhe havia preordenado e predestinado para o trabalho, ele esperou naquele Deus até que ouviu daquele Deus. Amém? Quando aquele Deus lhe disse que aquilo aconteceria, ele se convenceu. Quando ele viu aquele sinal, ele disse: aí está ele. Amém? Se fôssemos simplesmente tão sinceros, se esperássemos no altar, não apenas ter alguma emoçãozinha e pular e sair correndo, mas permanecer ali, não importa o que aconteça, fique ali até que você esteja perfeitamente convencido, através do poder da sua ressurreição, que o Espírito Santo tem tomado e segurado, e você é uma nova criatura em Cristo. João esperou. Ele não foi em busca no seminário de uma interpretação. Ele esperou até ouvir aquela voz. É ele. O profeta disse: se estamos convencidos, nós vamos esperar também. Nós não vamos aceitar qualquer coisa e dizer: já tenho. Você vai esperar até ver aquilo fluindo da sua vida. Fique ali até que você esteja morto e ressuscite outra vez. Então você não irá para a água como um hipócrita. Você chegará ali e você saberá que ele morreu por você, e você morreu juntamente com ele. Agora você descerá para ser levantado com ele outra vez, para mostrar ao mundo que você crê que ele morreu e ressuscitou outra vez, e você está morto com ele, e já ressuscitou outra vez, e agora você se assentará em lugares celestiais, comendo alimento de ovelha. André, este grande do qual estamos falando, o irmão de Simão, ele permaneceu a noite toda até estar convencido. Enquanto andava pelas margens, João, este grande profeta, continuou dizendo: o tempo está à mão, toda esta raça de víbora no capim. Não se ponha a dizer: eu pertenço a isto e pertenço àquilo. Temos por pai Abraão. Eu vos digo, Deus é capaz de dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Ele estava apenas colocando o machado na raiz da árvore. João era um homem do deserto. Veja, de que ele falava? Machados, árvores, serpentes, era com isto que ele estava acostumado lá no deserto. E ele disse: o machado está colocado na raiz da árvore, e cada árvore que não der bom fruto será cortada, queimada, batendo o machado contra a árvore, cortando fora a cabeça das serpentes e tudo mais. Ele era um homem do deserto. Não é de se admirar que Jesus disse: o que fostes ver? Naquela bem-aventurança esquecida, como eu preguei sobre isto, quando ele atravessou a colina, os discípulos de João disseram: o que foste ver? Um homem com finas vestes? Ele disse: esses são os tipos que são chamados de doutores, pai santo, vestem roupas finas e beijam as crianças, casam os jovens e enterram os velhos. Eles seguram um canivete. O que um homem como esse saberia a respeito de uma espada de 2 gumes na frente da batalha? Que saíste a ver? Disse: irmão Brana, você foi ver um junco sendo balançado por um vento? Ou qualquer grupinho pode vir e te mudar disso para aquilo e daquilo para aquilo? Não. João, ele estava convencido.
Ele sabia onde permanecer, ele conhecia a sua posição, não estava se movendo. A João não. Disse: o que fostes ver então, um profeta? Ele disse: eu lhes digo, maior do que um profeta, ele é mais do que um profeta. É isso que Deus espera também de nós. Não uma pessoa que é movida por uma moda, uma influência, por uma pressão daqui, por outra pressão dali. Deus espera ver pessoas posicionadas, convencidos da hora em que estamos vivendo, convencidos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não mudou. Se o mundo mudou, e se viver o Evangelho hoje, da forma que é estranho para o mundo, não importa para quem está convencido. Ele vai dizer assim: ó, deixe que me chame de louco, eu vou ficar com a palavra. Então João estava convencido e ele começou a pregar. E André estava frequentando as reuniões. Então, quando Jesus passou e André e outro discípulo estavam ali, João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles o seguiram. Puxa, aquilo, eu gostaria de ter tanta força em minha pregação, quando digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cada pessoa segue após ele. Oh, que coisa! Deixe-me, onde eu encontro, irmão Brana, eu posso te mostrar. Onde podemos encontrar ele, esse Cordeiro, né? Então João pregou e disse: aí está ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu o vi se movendo através da audiência, trazendo um pecador ou uma pessoa enferma, falando com ela, e sabendo que o próprio Deus e qualquer um saberia qualquer coisa, saberia que eu não poderia fazer aquilo. Eu gostaria de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto que as pessoas digam: eu creio nisto. Eu agora me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo. Oh, eu gostaria de vê-los fazer isto. E esses discípulos foram atrás de Jesus, e ele olhou ao redor e os encontrou, e ele disse: o que buscai? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde tu habitas? E ele disse: vinde e vede. Agora, este convite é maravilhoso. Vinde e vede, eu gosto disso. Isso foi o que Felipe disse a Natanael. Quando Natanael disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: venha e veja. Então ele foi. Venha descobrir, não fique assentado em casa criticando. Venha descobrir, venha e veja você mesmo. Agora eles disseram que era o tempo do entardecer. Então André ficou toda a noite. Esta é uma boa maneira. Ele ficou até estar convencido. O que aquele homem lhe havia dito naquela noite, o que ele lhe havia dito, ou o que ele fez ali, havia algo que convenceu completamente a André que ele era o Messias. No dia seguinte, bem cedo, eu imagino, ele agarrou seu paletó e chapéu e desceu, porque Pedro estaria pescando lá embaixo no rio, e ele disse: venha, veja quem encontramos, é o Messias. Ele estava convencido. Quando ele estava perfeitamente convencido que era o Messias, ele ficou preocupado com seu irmão. Aqui está um ponto. Quando ele se convenceu que era o Messias, ele se preocupou com seu irmão. Quer dizer, eu vi o Messias, eu quero que o meu irmão veja também. Este é o problema nesta noite. As pessoas estão convencidas da mensagem, as pessoas não estão convencidas da mensagem. O povo não está convencido com o Espírito Santo. Se você realmente estivesse convencido, então você ficaria preocupado. Você faria tudo o que pudesse fazer. O que você tivesse que fazer com isso, você diz: bem, irmão Brana, eu não sou um pregador. Bem, você pode fazer algo também. Recorde uma vez que tivemos uma reunião. Havia um fazendeiro que foi salvo, olha só, e se encheu do Espírito Santo. Ele não tinha nada, exceto uma sua experiência e um caminhão. O profeta diz: você diz, eu não sou pregador. Ele diz: não tem problema, você pode fazer alguma coisa. E aí ele vai contar o testemunho do fazendeiro que foi salvo. Ele não era pregador, ele não era nada, ele não tinha nada,
mas ele tinha uma experiência. Jesus entrou em minha vida. E tinha um caminhão. Você tem um carro. Ah, mas não tem o carro também. Mas você tem pés, tem mãos para ir, convidar aquela pessoa. Recorde, havia um fazendeiro que foi salvo e se encheu do Espírito Santo. Ele não tinha nada exceto sua experiência e um caminhão. Porém, ele carregou tantos para a reunião. Ele trouxe mais de 30 que se encheram do Espírito Santo. Por quê? Ele estava convencido. E quando ele ficou convencido, ele se preocupou. Sua filhinha foi curada. Não tínhamos pessoas enfermas. Nós tínhamos pessoas enfermas toda noite. Um caminhão cheio delas. A filhinha do fazendeiro foi curada, então toda noite ele trazia um caminhão de pessoas doentes para ser curado. Um caminhão cheio delas, trazendo-as de todas as partes. 30 receberam o Espírito Santo. Vejam, ele estava convencido de que isso estava certo. Então ele se preocupou com as outras pessoas. E nós, se estamos convencidos que Jesus virá em breve, nós estaremos preocupados com os nossos que estão perdidos. Faremos tudo o que pudermos para levarmos ao Evangelho. Certa noite, Jacó ficou a noite inteira combatendo aquele príncipe de combate. Ele lutou a noite toda. Ele havia se esquivado de Esaú aqui e ali. Ele morria de medo dele. E ele ouviu que Esaú estava vindo, e ele levou sua mulher para o outro lado do riacho, atravessou para o outro lado e se ajoelhou. E você sabe, Deus desceu, o segurou, Jacó, e eles lutaram a noite toda. Então ele, para começar, ele não estava completamente convencido, mas depois que Deus terminou com ele, ele ficou convencido. Sim, ele ficou e aguentou até estar convencido de que isto era Deus. Irmão, ele não ficou com medo de Esaú então. Antes ele estava com medo, mas quando ele ficou com Deus ali orando, então ele se convenceu do poder de Deus e aí não temeu mais. Veja só, ele não ficou com medo de Esaú então, atravessou o rio e ele estava fraco e manco, o pior tempo que ele pôde estar, parece. Ele nunca havia ficado tão fraco, ele estava aleijado e tudo mais. Porém, Esaú lhe disse: deixe-me enviar um exército para te ajudar. Ele disse: eu não preciso nem mesmo de ajuda, porque ele estava convencido que o Deus em que ele estava seguro poderia tomar conta dele. Aleluia! Se o povo apenas fizesse isto. Você pode se convencer de que o Deus que te segura forma seu coração, te faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixe a enfermidade, morte ou qualquer coisa mais chegar. Você está convencido de que ele pode tomar aquele cuidado como antes. Amém? Eu gosto disto. Sangar, o pequeno sujeito, vai falar da experiência daquele israelita que viu o inimigo destruindo o seu povo. E ele não era nada, mas ele estava convencido do Deus que ele tinha. E Sangar, esse pequeno sujeito do qual falamos outra noite, ele estava preocupado com sua família. Sim, ele sabia que eles estavam famintos. E os filisteus chegaram, 1000 deles, eu creio, 600 ou algo. Eu creio que havia 600 deles vindo pelo caminho. Homens armados. Ele estava preocupado com sua família, porque eles morreriam de fome naquele inverno. Porém, ele permaneceu ali, pensando e estudando o que ele poderia fazer. Ele permaneceu ali, até estar convencido de que Deus guarda a sua promessa. Amém? Quando você estiver convencido que Deus guarda a sua promessa, você não vai ter medo do inimigo. Agora veja o que ele poderia ter pensado. Agora aqui está meu pai, Abraão, de quem carrego em meu corpo a marca da circuncisão, porque eu creio que Abraão foi um homem de Deus, ele estava convencido. Ele deixou sua casa, ele deixou tudo o que tinha para servir a Deus. E sobre a montanha naquele dia, quando ele ofereceu o carneiro ao invés de Isaque, Deus disse a Abraão: porque fizeste isto, tua semente possuirá as portas do inimigo. Isto é correto. Tua semente, Abraão, eu te prometo, eu juro por isto. Aleluia.
Oh, que coisa! Agora eu me sinto religioso. Eu juro isto, Abraão, a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. O profeta está mostrando que Sangar estava lá, 600 homens armados estavam vindo para destruir sua família, e ele começou a pensar, e agora? Mas quando ele lembrou que um dia o seu pai Abraão, na fé, ofereceu um sacrifício, e Deus disse, tua semente possuirá as portas do inimigo, Sangar olhou e disse, eu sou semente de Abraão. Ele viu que Deus guardava a sua promessa. Agora Sangar podia dizer, eu sou semente de Abraão, amém. E se Sangar pôde pensar isto, sendo a semente natural de Abraão, e nós nesta noite, e nós falamos nesta manhã, né? E nós, nesta manhã, se somos a semente real de Abraão, glória, oh, você pensa que sou louco? Talvez eu seja, deixe-me em paz. Eu me sinto melhor desta maneira do que me sentia quando tinha outra mente. A semente real de Abraão, a igreja é a semente prometida. E se a semente natural podia ter aquele tanto de coragem, o que deveria a semente real fazer? Com a promessa do Espírito Santo apenas ungindo, mostrando a si mesmo, ó glória! Claro, Sangar disse, sou a semente de Abraão. E quando ele começou a pensar nisto, Deus disse a Abraão, eu creio nisto, que sua semente possuirá as portas do inimigo. E ali marcharam eles através de minha porta. Apenas levantou, pegou uma guilhada de boi. Agora, ele não parou, ele nunca esperou para aprender como duelar ou dizer, espera um momento, eu sou uma semente real, sou a semente de Abraão, sou circuncidado. Então você sabe, todos esses filisteus são bons guerreiros, eles vêm treinados por muito tempo, eu vou descer até o seminário, obter um PhD, LLD, eu aprenderei como duelar, eu aprenderei o catecismo, todas as regras da igreja. Se ele fosse esperar isso, irmãos, o inimigo teria devorado ele. Ele foi com a fé na promessa e pronto. Se ele tivesse feito isto é tudo o que ele teria sabido, e nada mais. Ele teria sabido somente aquilo, e ele não poderia ter batido neles. Então ele não poderia ser parelha para o inimigo. Você não pode ser parelha para o inimigo. Eu não posso ser parelha para o inimigo. Mas eu me lembro que vivo sob uma promessa. Aleluia. Isto já, poderes têm sido mais do que parelha, e conquistado e expulso. Sou mais do que vencedor. Neste momento, não eu mesmo, mas eu naquele a quem venceu por mim. Porque eu nasci da semente real de Abraão. Pense nisto por um minuto. Então pegue sua guilhada para boi, faça com que aquele demônio da dúvida corra de ti. Pegue o que você tem. Sangar não tinha muitas coisas, ele viu uma guilhada de boi ali e foi para cima do inimigo, confiado na promessa, sou semente de Abraão, e a palavra diz que ela possuirá as portas do inimigo. Agora, ele estava convencido disso. Estamos nós convencidos que somos semente real de Abraão? Sim, disse, eu não posso aprender a duelar. Se ele sabe, isso é tudo que ele sabe fazer, é apenas duelar, isso é tudo a respeito do que ele sabe falar. Hoje, esta é a maneira que eles tentam fazer isso hoje. Um homem diz, eu tenho um chamado em minha vida para ser um ministro. Bem, agora, filho, eu chamarei o bispo e eu descobrirei se posso mandá-lo para a escola, e você pode aprender psicologia, aprender todas essas coisas, e cerca de uns 10 anos no seminário pode te consertar. Isto será, claro, o suficiente. Eles o consertarão de tal modo que ele nunca poderá se levantar mais. Levam as pessoas para o seminário para preparar para Deus. Vão acabar com as pessoas. Quão diferente, então, é enviar um ministro hoje do que foi na primeira igreja. Eles não esperavam 10 anos, eles esperaram 10 dias.
Se isto leva 10 anos para se convencer, eles foram convencidos em 10 dias. Aonde? No cenáculo, orando. Pronto. Você pode se convencer sobre psicologia, mas você tem que ter joelhogia. É dizer, joelho no chão. Em apenas 10 dias eles estavam convencidos. E então eles estavam preocupados com os outros. Alguns deles não podiam nem mesmo assinar seus próprios nomes. A Bíblia diz que eles eram ignorantes e iletrados, mas eles eram convencidos. Aleluia. Não me importa a educação, estou convencido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estou convencido de que isto é o Espírito Santo, estou convencido de que Ele é o curador, estou convencido de que Ele é o Salvador, estou convencido de que Ele está vindo, estou convencido de que isto é aquilo, estou convencido e eu creio nisto. Eles dizem, eles estão convencidos. Algo aconteceu, eles estavam convencidos, então eles ficaram preocupados após estarem convencidos. Eles estavam preocupados quanto a obterem sua palavra para o restante deles. Aquele foi um bom sinal de que eles estavam convencidos. Eles estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com uma educação, preocupados com se poderiam dizer amém corretamente. Eles não estavam preocupados com qualquer organização pertencer, ou se tinham cartão de companheirismo ou não. Eles estavam convencidos de que precisavam era dele. E eu estou do mesmo modo nesta manhã. Estou convencido de que tudo o que precisamos é de Cristo. Não precisamos de um novo prefeito, não precisamos de novos presidentes, não precisamos de um novo exército, não precisamos de uma bomba nova, nós precisamos de Jesus. Isto era tudo o que eles estavam convencidos a este respeito. E eles também criam que eles estavam convencidos de que ele supriria qualquer coisa que eles tivessem necessidade. Está você realmente convencido nesta manhã? Diga, eu estou convencido. Não importa o que venha diante de mim, Ele suprirá isto. Não importa o que venha diante de mim, eu estou convencido de que Ele cuidará de mim. Ele disse que Ele faria isto, e eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos. Não andeis solícitos pelo amanhã, Ele cuidará de si. Isso é certo, pense apenas no hoje. Se Deus vestiu de tal forma o campo, sendo que a erva do campo hoje existe, amanhã não existe mais, e se Ele pensou o suficiente, e nem mesmo um pardal pode cair na rua sem que Ele estivesse ciente disso, quanto mais sabe Ele sobre nossas necessidades. Eu estou convencido, esta é a razão pela qual vocês não me veem implorando por ofertas, e isto, ou aquilo, ou outro. Eu estou convencido, se eu permaneço com esta palavra, Deus permanecerá comigo. Eu estou convencido, não precisa de ser dado, isto virá de alguma forma. Eu estou simplesmente convencido, e eu creio nisto, e eu creio em cada palavra que Ele disse. Eu estou convencido disto, eu estou convencido que Ele suprirá cada necessidade que tenho, e eu não tenho que me preocupar com isto. Amém? Louvado seja Deus. Mais um pouquinho aqui. Veja, eu me recordo de meu pai lá em Kentucky, anos atrás. A lavoura estava se queimando. Olha isso aqui. Você está convencido, irmão? Quando você está convencido, você toma Deus em sua palavra. Não importa se o diabo diga que você não vai ter o Espírito Santo, que você não dá conta de vencer, ou que essa doença vai te matar. Eu me recordo do meu pai lá em Kentucky, anos atrás. Ouça ser testemunho. A lavoura estava se queimando. Sol, né? A seca. E um velho pregador da região chegou. Um velhinho, elegante. Quando ele se ajoelhou, ele permaneceu ali até algo acontecer. Naquele dia todos eles oravam para que a chuva chegasse. Papai disse que quando aquele velho se ajoelhou,
Ele viu aquelas velhas mãos de confissão levantadas para cima. Ele disse: ó Deus, eu tenho te servido e este povo é teu, e suas plantações estão queimando. Papai disse que ele saiu da igreja, o velhinho orou lá na igreja, pediu por chuva. E daí o que o velhinho fez, o velho pastor? Papai disse que ele saiu da igreja, foi ali fora, tirou a sela da sua mula e o colocou embaixo na igreja, porque ele sabia que a chuva estava chegando. Convencido, sim Senhor. Então ele se preocupou com a sua sela. Se eu orei por chuva, é melhor eu tirar a sela do cavalo lá de fora. Depois que se convence, Marta disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, seja o que tu pedires a Deus, Deus lhe dará. Isto é certo, isto vai acontecer. Se tu pedires a Deus, não é isto maravilhoso? Aleluias! Davi nas Escrituras, sob a inspiração, um profeta. Davi era um profeta. Vocês sabem, Davi, sob a inspiração, profetizou e disse: não deixarei a sua alma no Hades, nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção. E ele sabia isto há algum tempo, dentro de 72 horas, antes que a corrupção entrasse naquele corpo, que ele levantaria. 72 horas são 3 dias e noites. Ele disse: destruam e eu o levantarei outra vez. Totalmente convencido, isto é certo. E ele o levantaria outra vez. E ele sabia que as Escrituras não podiam falhar. Estou convencido de que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estou convencido do ministério e da mensagem que estou pregando. Estou convencido de que ela é a verdade. Estou convencido de que estas visões vêm de Deus. Estou convencido de que estamos vivendo nos últimos dias. Estou convencido de que este mesmo Espírito que está em você agora é o Espírito Santo. Glória! Estou completamente convencido. Estou convencido de que a maneira do Espírito Santo é correta. Estou convencido de que a maneira da Bíblia é a verdade. Estou convencido que isto é Jesus Cristo aqui agora. Estou convencido de que, se cremos nele, neste momento, estou convencido de que ele curará cada pessoa enferma nesse instante. Num piscar de olhos, estou convencido de que ele derramará o Espírito Santo aqui, até haver tanto grito que será difícil dizer o que aconteceria. Estou convencido. Eu creio nisto com todo o meu coração. Não porque eu sou um velho, eu preguei isso quase quando eu era um rapaz. Não tinha mais de que 20 anos de idade. E eu me convenci desde aquele dia que ele me encontrou no rio. Aleluia! Estou convencido que ele está aqui agora. Estou convencido de que aquela coluna de fogo é a mesma coluna de fogo que estava com Israel no deserto. É a mesma coluna de fogo com a igreja neste. Estou convencido de que isto é correto. Eu daria minha vida por isso. Eu deixaria casa e tudo mais, daria qualquer coisa por isto. Estou convencido de que isto é a verdade. Estou convencido de que ele está aqui agora. Estou convencido de que esse Espírito Santo está aqui agora. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Estou convencido de que somos batizados em seu Espírito neste momento. E eu sei que isso é a verdade. Estou totalmente convencido de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estou convencido, perfeitamente convencido. Aquele anjo me encontrou ali em cima e me disse o que ele fez. Eu me coloquei diante de milhares e dezenas de milhares de pagãos. Você diz: você não teve medo? Não, Senhor. Eu estou convencido de que isto veio de Deus. Eu estou convencido porque isto foi escriturístico. Eu estou convencido de que isto é o anjo do Senhor. E eu creio nisto com tudo que está em meu coração. Eu estou convencido de que se pedirmos a Deus qualquer coisa, Ele nos dará. Ele está bem aqui. Não tenhais medo. Ele está aqui. Eu estou convencido de que aquele próprio Espírito que você sente, o Espírito Santo que está movendo em nós,
Eu estou convencido de que este é Cristo, amém? Eu estou convencido disto, neste momento, de que é nisto que estou olhando, esse círculo de luz diante de mim. Eu estou convencido de que é o Espírito Santo, eu estou convencido de que esta visão está diante dos meus olhos. Eu sei que está, amém? Eu desafio a cada demônio no mundo neste momento. Ele é Deus. Cristo não é apenas um profeta, Ele é Deus. Nada menor do que isso. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos nos pôr de pé. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Eu simplesmente não posso mais. A unção é tanta. Bendito seja o nome do Senhor. Totalmente convencido de que Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pai Celestial, estou convencido de que és Tu. Eu oro, Deus, que quando eu sair desta plataforma, nesta noite, nesta manhã, que Tu faça algo especial. Prove ao povo mais uma vez que és Tu. Eu entrego esta audiência para Ti, Senhor. Estamos em Tuas mãos. Faça conosco como Te convir. No nome de Jesus. Amém. Aleluias. Todos com os olhos fechados. Você está convencido de que Deus está aqui entre nós? Você está convencido de que essa mensagem é a verdade? Aleluias. Você está convencido que a hora tem chegado? Os sinais estão aí mostrando a vinda de Cristo? Levante suas mãos para Deus. Precioso Deus e eterno Pai, nós estamos convencidos pela Tua palavra. Nós estamos convencidos pelos sinais que a hora é avançada, o tempo tem chegado, Pai. Agora, Senhor, nos ajuda a nos preocupar. Aquela boa preocupação, aquela preocupação que nos leva a orar mais, a jejuar mais, a ler mais, a buscar mais da Tua presença, a unir mais a nossa família em torno da Tua palavra, a reedificar o nosso altar da oração, nosso altar do culto doméstico. Deus, nos leva a nos preocupar disso. Toma a Tua palavra nesta manhã, Pai. Vivifica no coração desta igreja. Dá-nos esta fé, como aquele velhinho que orou por chuva e então se preocupou em tirar a sua sela para que não molhasse. É isso que o Senhor espera de nós, Pai. Oh Deus querido, e toda enfermidade, todo espírito, toda tribulação, eu repreendo de entre o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Satanás, eu estou convencido pela autoridade de Deus de que você está derrotado. Saia toda enfermidade, todo espírito sedutor. Eu te ordeno que deixe o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, tome posse da sua vitória. Saia daqui nesta manhã testificando que você é uma vencedora, que você tem o Espírito Santo, é um direito seu, que você tem o direito da sua cura, que você tem o direito da salvação da sua família, tem o direito da salvação dos teus filhos. Saia daqui convencido e preocupado com isso, que os teus frutos, teu testemunho possa testificar de que realmente você está convencido. Conceda isso, Pai, amplia isso em nossos corações. E assim eu oro por toda a igreja aqui presente e aqueles pela internet também, que a graça e o convencimento e a preocupação de Deus venha sobre eles para os levar, Pai, a deixar de lado os enredos, os embaraços desta vida, Pai, a preocupação no sentido de que se eu tomar uma decisão, como será isso, como será aquilo? Pai, nós somente temos que nos render a Ti, é o Senhor que fará o restante, Pai. Dê fé, força para aquele que ainda não decidiu, decidir por Cristo. Dê força para aqueles que já decidiram caminhar, Pai, se posicionar e, ó Deus, parar, ó Deus, de se envolver com as coisas deste mundo e se envolver mais contigo. Assim entrego essa palavra em Tuas mãos, para que Tu amplies isso em nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Convencidos e então preocupados. Que Deus nos ajude nisso. Ore sobre isso, medite sobre isso. E saia dessa vida superficial. Vamos nos preocupar mais com o nosso relacionamento com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Serão orados à noite, juntamente com os demais que vêm. E também aqui a audiência das pessoas que estão acompanhando pela internet. Goiânia, Brasília, Portugal, Vitória, São José, Florianópolis, Itajuba, Minas Gerais, São João Batista, Santa Catarina, Torres, Rio Grande do Sul, São Miguel do Arcanjo, São Paulo, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Alvorada, Rio Grande do Sul, Cariacica, Espírito Santo, Belém, Pará, Boa Vista, Juiz de Fora, Minas Gerais, Campos Novos Paulista, São Paulo, Joaçaba, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Cordianópolis, São Paulo. E assim muitos outros que estão acompanhando. Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nossos irmãos. Saúde seu irmão, volte para casa convencido e preocupado com a hora que estamos vivendo e com a tua vida espiritual. Estejamos aqui à noite, traga visitantes. Se você está convencido que esta é a verdade, traga pessoas para ouvir sobre essa verdade. Deus os abençoe em nome de Jesus. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Venha encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me.